Olá, gente, tudo bem? Quem aqui, né, desse canal, do nosso grupo de mães, quem aqui nunca teve vontade de gritar com a criança? Vai dar um grito assim, para que alguém viesse te ajudar a fazer alguma coisa. Às vezes parece que tudo é a gente, né, mamães? É tudo, né? A gente tem que resolver aquela situação, a gente que tem que fazer aquilo, a gente tem que ter tranquilidade, a gente isso, a gente aquilo outro. É muita coisa, né? Hoje mesmo surgiu no grupo, né, uma mamãe que estava falando que está passando por uma fase onde ela se aborrece muito, fica muito nervosa. A criança dela tá aí na faixa de, uma tá na faixa de 7 anos, se eu não me engano, 6, a outra 9. Então, assim, é uma faixa etária que a mamãe que tem lá o seu bebezinho, né, a sua criancinha, pensar nessa idade já vai saber, já tá grandinho, né, não dá mais tanto trabalho, mas não é bem assim, né? É uma faixa etária com muitos desafios, inclusive é a faixa etária que eu tô passando nesse momento com a minha filha. Minha filha tem 6 anos. Então, gente, durante muito tempo, né, eu trabalhei o meu interior, né? Eu me trabalhei. Então, hoje em dia eu tenho uma outra visão sobre isso. Mas eu passei por muitos momentos assim. Momento em que ela fazia pirraça porque queria alguma coisa que eu sabia que não podia. Momento em que eu não tinha mais paciência. E aí o que acontece? Quando você tá sem paciência, quando você não tá bem consigo mesma, né? Nesses momentos você vai gritar, você vai esgoelar, você vai mandar e de repente até vai funcionar, né? De repente a criança vai parar, mas ela vai voltar a fazer, ou ela não vai voltar a fazer e vai sentir medo de você, e aí parabéns, você conseguiu fazer a sua filha ter medo, né? O seu filho ter medo de você. Mas será que é isso que a gente realmente quer? Né? Mas então o que fazer, Rosana, nesse momento? Eu vou deixar a criança fazer tudo? Sabe, eu vou deixar fazer a pirraça? Gente, é, é bem tênue, né? A linha entre você ser mandão demais e a linha entre você ser bonzinho demais, né? É preciso haver um equilíbrio aí, né? Porque se você só manda, se você grita, você está fazendo o seu filho ter medo de você. Em outro momento ele vai fazer aquilo quando você não estiver perto. Então você não está educando, né? É, você pode pensar, você não se sinta culpado por se você faz isso, não se sinta culpado, você não aprendeu. Antes você não tinha aprendido, agora você sabe, tá bom? E também não vai ser bonzinho demais deixar tudo. Afinal de contas, tem coisas que nós sabemos que as nossas crianças têm que fazer, né? Por exemplo, ele tem que comer. É inegociável, tem que comer, né? Mas e aí? Será que precisa ser naquele momento? Será que precisa ser naquele prato? Será que precisa ser aquilo exatamente? Então a gente tem que olhar para nossa criança como um ser humano. E a gente pode conversar, a gente pode negociar, a gente pode. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ele estar comendo. Tem, a gente pode chegar e brigar, você tem que comer todo, menino, toma aqui, vai, enfiar a goela abaixo. A comida vai, né? Ou você pode criar com ele, sentar, vamos criar um cardápio para você, olha, isso aqui é bom para isso, o que você gostaria de fazer bem? Ah, mamãe, eu quero correr, quero ser forte. Vamos ver aqui o que é bom para ficar forte. O que os atletas que correm comem? Ah, olha aqui na internet está falando que isso é bom. Ó, qual é o esportista que você gosta? E aí ele fala e você pesquisa e monta junto. Viu? Como é diferente? Dar mais trabalho, né? Mas você pode se divertir fazendo isso. É um momento seu com a sua criança. Você pode montar ali o cardápio, colar em algum lugar. Você pode fazer várias coisas. Então vai ter todo um processo, todo um estudo e o seu filho vai comer bem e não vai ser só ali naquele momento com você, vai ser pro resto da vida, porque ele vai levar isso pra vida. Agora, antes disso, ele também precisa ver você comendo, você se alimentando bem. É por isso que eu sempre digo que começa em nós. A mudança começa aqui, para depois ela passar para sua criança, para o seu marido, para sua família, para os seus amigos e para o mundo, né? Então a revolução, ela
começa dentro de cada um de nós. Olha que lindo, né? Então, eu durante muito tempo, vou confessar para vocês que eu fiquei até muito boazinha, né? Muito boazinha, né? Ali, permitindo bastante coisas e de repente quando eu ficava nervosa eu respirava e não vou gritar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então eu percebi que eu estava caindo muito para um outro lado também. Como eu falei, tem que ter equilíbrio. E tem partes de nós que a gente não gosta, que a gente às vezes quer esconder, mas que em determinados momentos são bons, né? Eu tô lendo um livro que é O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Deixa eu ver se... Peraí. Então, eu tô lendo esse livro aqui, ó. O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Ele é muito bom, gente, eu recomendo. E ele propõe em um dado momento que você faça uma lista, né, do que você considera o seu lado sombrio, das coisas que você não gosta. É só você observar o que durante o seu dia você controla para não fazer, você não quer mostrar. E aí você encontra o lado positivo disso. Encontra os momentos em que isso pode ser bom para você. Ou encontra, se não tem nenhum momento, você encontra em que isso pode te ajudar, né? De repente você tem que assumir esse seu lado ruim para que você possa fazer o oposto, né? Ele dá até o exemplo de ser mandona, né? A autora, ela se acha muito mandona, muito, e ela não acha isso bom em nenhum momento. E aí ela encontra vários momentos que é bom ser mandona, né? E o meu caso é bem parecido com o dela, né? Eu vi que é muito bom eu conversar com a minha filha, combinar todas as coisas, mas que existem momentos em que a gente tem que ser mais firme, mesmo, tá, gente? Então, assim, a educação baseada na psicologia positiva, né? Ela é sim de você estar conversando, de você estar elogiando, de você olhar para sua criança como um ser humano, né? Então tudo você vai ter todo um processo ali, você vai estar realmente educando a sua criança, né? Mas isso não quer dizer que você não possa dizer não. Isso não quer dizer que você não possa ser firme em dados momentos, né? Você não vai ser temido, mas você vai ser respeitado. Tá bom, gente? Então essa, assim, é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Eduquem os seus filhos. Não façam eles terem medo de você, tá? Fazer ele ter medo é fácil. Você é grande, você é o adulto, ele é a criança. O nosso desafio é educar. É fazer com que eles aprendam, com que eles façam as coisas corretas, né? Até quando nós não estivermos por perto. Tá bom, gente? Mas, como eu sempre digo, né, começa em você. Então, antes de qualquer coisa, mamãe, educadora, professora, para um tempinho pra você. Se ama, se conheça, se elogie, conheça todos os seus pontos positivos, né, todas as suas características, vamos chamar assim, todas as suas características. Aquelas que o mundo diz ser positivo e aquelas que dizem que é o lado sombrio, né, negativo. Veja o lado positivo de tudo isso. Seja você, se aceite como você é. E aí, quando sua criança fizer pirraça, você vai olhar e você vai, em vez de ter vontade de matar aquela criança, né, você vai olhar e você vai ver, nossa, é uma criança, você vai respirar fundo, você está bem consigo mesmo. Então, é o seu controle emocional. Ela é uma criança de 6 anos. A gente precisa ter o nosso controle emocional para que ela aprenda também isso mais adiante, né? A controlar as suas emoções. Isso é muito importante, gente. Então, a gente está num mundo em que se fala muito em jogos, se fala muito em como né, estudar para passar no vestibular e essas coisas assim. Mas a gente precisa, isso é muito importante, a gente precisa estudar inteligência emocional. São as nossas emoções e é a gente que manda. A gente precisa estudar os nossos pensamentos. Nosso pensamento cria a nossa realidade, sabe? A gente precisa estudar isso, a gente mesmo. A gente precisa se conhecer para se posicionar no mundo, para fazer o melhor para o mundo. A gente precisa estudar para ser pai e para ser mãe, sim. A gente não precisa estudar só para ser engenheiro, professor,
seja lá o que for, a gente precisa estudar para ser mãe e pai, sim, porque são essas crianças que a gente está criando, que a gente está educando, são essas crianças que vão ser os engenheiros, os professores, que vão ser o mundo. Então, se a gente se capacita para criar essa criança, a gente está mudando o mundo. A gente está criando o futuro dela mesma. Olha que coisa linda, olha que importância tem o que você faz com seu filho agora na sua casa. Então experimenta quando acabar esse vídeo ir lá, olhar para o seu filho como um ser humano, conversa com o seu filho. O que você gosta, meu filho, de fazer? Faça junto. Brinca junto com a sua criança, conversa, se divirta, volta a ser criança. Mostra para ela quem você é de verdade. E permita que ela seja. Permita que ela não deixe de ser, né? Porque a criança ela já é, mas ela vai deixando de ser com o passar do tempo. Ela vai deixando de ser, para não deixar a mamãe triste, o papai triste, a titia triste.